Bom dia pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês aqui no canal, fazendo essa live. Hoje eu vou trazer uma convidada especial. Teve comigo no bate-papo logo que eu comecei, é a Ariane Mendonça, da Ensicom. Vamos falar um pouco de 13º MP, o que mudou. Eu tenho certeza que ela é uma referência nesse assunto e vai tirar todas as dúvidas aí que vocês possam ter sobre o tema. Deixa eu fixar aqui o tema para todo mundo ver. Oi, Hélio, Mônica, que bom que você conseguiu estar aqui. Daqui a pouco a Ariane está aqui para a gente participar do nosso bate-papo. Bom, aqui na minha terra, aqui em São Paulo, está um pouco friozinho hoje, não sei aí na região de vocês. Vamos esperar, já chamei a Ariane. Enquanto isso, vamos compartilhar aí essa live para todo mundo, convidar os nossos amigos. Vai ser um bate-papo bem rápido, mas é para tirar essas dúvidas aí do pessoal. A Ariane já chegou aqui, vou pôr ela aqui na transmissão. Vamos chegando, vamos compartilhando, não vamos economizar no coração. Oi, Ariane, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem também, graças a Deus. Voltando aqui na live, né? Você não parou, você sempre tá aí presente aí nas redes, compartilhando conteúdo. Queria agradecer, você foi muito solícita em quando eu fiz esse convite para você. Você foi uma disputa, né? Porque todo mundo queria a Ariane, quer a Ariane para falar desse tema. Então, muito bom ter você aqui para ajudar os nossos clientes, amigos e o pessoal do canal aqui. Que joia. Fico feliz pelo convite também, né, por terem pedido para eu participar. E aí eu falei com você, eu falei, olha, um aceite com muito carinho, porque é um assunto espinhoso, né? É um assunto que não é todo mundo que quer falar, porque não tem nada muito claro, então vai ali da experiência, né? Da leitura que cada um faz, então é um assunto delicado. É bem espinhoso, mas eu fico nas redes sociais e é um assunto que está todo mundo questionando, querendo saber, né? Até um pessoal mandou umas perguntas para você que eu vi, no nosso também. É um assunto que nos grupos de contabilidade que eu tô, todo mundo tá querendo saber detalhes sobre isso. Então eu acho que vale, por isso que eu falei, ó, vale a pena a gente abordar isso dentro do canal da Atenas, por mais que possa sofrer mudança, mas eu acho que vale a pena a gente tranquilizar um pouco o pessoal e nada melhor do que você para fazer isso, porque você está vivenciando isso de perto também, você ajuda, você faz um pouco disso. Bom, Ariane, eu queria que você só desse uma introdução básica de quem é a Uhum. Ariane, falar um pouco do seu projeto aí para quem não te conhece, que eu acho um pouco difícil quem está aqui ainda não te conhecer, mas e aí você inicia aí nosso bate-papo da melhor maneira. Joia. Bom, eu sou a Ariane, eu sou consultora trabalhista, eu sou sócia da Ensicom. E a Ensicom é uma empresa, a gente fica aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e a gente tem auditoria, consultoria e treinamentos na área contábil, fiscal, trabalhista. Sou ex-Atenas, né? Trabalhei por 7 anos no Atenas, então eu tenho alguns clientes que me acompanham desde essa época, né? Eram clientes. Eu atendia quando eu estava no Atenas e agora eu atendo como consultora. Então trago alguns clientes desse tempo, né? Isso me faz muito feliz. Já tem 8 anos que eu saí. Uhum. E a gente está lançou agora na pandemia um novo canal de atendimento que são os cursos EAD. Então, a gente tem Legal. uma plataforma de cursos EAD, né? O Atenas até tem essa parceria com a gente, ajuda a divulgar. Então, nós temos alguns cursos lá na nossa plataforma. Eu convido quem estiver assistindo a live para dar uma passadinha lá no ead.ensicom.com.br e dar uma olhadinha nos nossos cursos, que a gente sempre está com novidade por lá. Que bom, que bom, que bom. É uma cliente referência no vídeo lá de 25 anos, o dela ainda não foi o depoimento pro ar, mas ela apareceu até numa foto lá trabalhando lá na Atenas, né? Foi Na muito foto das legal. antigas, eu tô lá. Foi muito legal. Isso é uma parceira Atenas, é uma parceira
até da diretoria, da Atenas, está sempre próximo aí, somando com a gente. Bom, Ariane, a gente meio que conversou um pouquinho antes, você falou que você queria falar um pouco de introdução, e depois tem algumas perguntas aqui que eu queria ver se a gente poderia deixar isso claro para quem vai assistir a live agora ou mais tarde, tá? Então, fica à Joia. vontade aí, qualquer coisa. Gente, vamos clicar no coração e vamos compartilhar, hein? Vamos aproveitar isso. Isso. E pode ir deixando as dúvidas aí também que a gente vai respondendo, né? Isso, exatamente. Então vamos lá. Para a gente começar, pessoal, vamos fazer uma contextualização aqui do que a gente está tratando. Temos agora, batendo na nossa porta, o cálculo do 13º salário. Isso já não é novidade para ninguém, né? Até 30 de novembro a gente faz o pagamento da primeira parcela do 13º. Depois, até o dia 20 de dezembro, a gente faz o pagamento da segunda parcela do 13º. Então, a gente não tem novidade nenhuma no 13º há muitos anos. Então, é uma coisa que já caiu na rotina, não tem dificuldade nesse cálculo do 13º. Qual o problema? Mais um, né? Um dos problemas de 2020. Tivemos aí a pandemia do coronavírus e junto com a pandemia, o que a gente ganhou aí de presente? Quase que no começo era um por dia, né? Todo dia a gente acordava com uma lei, um decreto ou uma MP nova. Então, nós tivemos nesse período diversas MPs que trouxeram situações completamente novas para a nossa legislação trabalhista, para o nosso dia a dia. Então, o que aconteceu com isso? Veio aí a questão da suspensão de contrato e da redução de jornada e salário. Então, nós tivemos essas duas novidades aí na nossa legislação inseridas pela medida provisória 936, que posteriormente foi convertida na Lei 14.020, e nós tivemos alguns decretos que regulamentaram essa medida provisória e essa lei, operacionalizando mesmo. Como vai funcionar o benefício emergencial? Quem tem direito? O que eu faço com a estabilidade? E a gestante? E a pessoa que volta? Quanto tempo ela tem de estabilidade? Mas se eu mando embora, a indenização? Então, algumas coisas foram esclarecidas aí pela lei e pelos decretos, que eu falo que são os remendos, né? Porque a gente tem aqui, a nossa legislação, ela é uma grande colcha de retalhos. Então, eles vão e colocam, cria uma lei, publica a lei. Depois eles vão fazendo os remendos. Aí vem decreto, aí vem portaria, aí vem instrução normativa. Aí cada setor se organiza e vai dando a sua opinião sobre aquilo. Sim. E aí a gente fica nesse meio juntando as pecinhas para conduzir da melhor forma. E é o que eu tenho feito desde o começo. Exatamente isso. Ficar juntando essas pecinhas para a gente conseguir entender qual é a melhor forma de agir, qual é a forma mais assertiva no meio disso tudo. Então, deu para entender? Deu para dar uma introdução. E eu acho que a vivência agora, nesse momento de novembro, dos departamentos pessoal, é responder para o funcionário que como que vai ser meu pagamento? Eu vou ganhar menos? Eu vou ganhar mais? Quem vai me pagar? É a empresa? Eu acho que é a pergunta e as dúvidas que o setor de folha de pagamento do departamento pessoal que mais está tendo nesse momento, né? Exatamente. E olha, eu assisti uma live com um juiz do trabalho, né, de Minas Gerais. Eu até anotei isso aqui, eu tô com umas anotaçõezinhas aqui para eu não esquecer dos pontos que eu tenho que falar. Eu até anotei essa informação aqui. Esse juiz de Minas Gerais, ele falou que nesse período de pandemia, lá onde ele trabalha, houve um aumento de 1.600% nas demandas trabalhistas no período de pandemia. E quando ele né, as que ele já conseguiu julgar e que ele já teve acesso, né, que eu acredito que deve ser 0,001 disso, foi exatamente esse tipo de dúvida. O funcionário achar que tinha direito a alguma coisa que não foi feito, que não foi quitado, que não foi dado de direito para ele. Então, a gente teve muitas questões novas e aí fica naquilo, né? Eu estou sendo prejudicada, eu não estou, o meu empregador está fazendo da forma correta, não está. E aí, na dúvida, o que ele faz? Ele aciona a justiça.
Sim, né? sim. E aí vira lá uma demanda trabalhista e teve esse aumento muito expressivo, né? 1.600%. Jamais imaginaria, né? Que seria tão elevado assim. Você Isso, acha, você acha que os sindicatos também estão envolvidos nessa parte de pressionar o empresário de, tipo, ó, você tem que exigir isso, tal, por mais que a gente ainda não tenha afirmações positivas de como vai ser isso, você acha que tem muita gente que é muito filiada a sindicato, né? Dependendo dos segmentos, ele é bem próximo do sindicato. E você acha que sim. isso daí tá dando uma pressão também nos empresários? Então, nós tivemos as duas coisas, Tiago. Como a gente teve aí um enfraquecimento dessa relação sindical depois da reforma trabalhista, nós tivemos sindicatos que lá no começo já firmaram acordos, já fizeram aditivos de convenção dizendo: olha, empregadores, vocês podem fazer dessa forma, vocês podem flexibilizar isso, garante esse direito, mas esse aqui você está dispensado. Mas foram poucos. A maioria, assim, não se movimentou muito, né? Eu Alguns já... perguntei isso porque o sindicato ele perdeu muito o associado, né, por causa da reforma. Mas eu estava hoje aqui na avenida vindo para o escritório, aí eu olhei para a parede, tinha um monte de cartaz de um sindicato falando assim, ó, vamos lutar pelo aumento do auxílio emergencial. Aí eu fiquei pensando, será que eles acham que o ano que vem a gente vai ter esse auxílio emergencial até o final do ano também? Você acha que virou um benefício da população? Então eu falei, pô, ó, o sindicato ele aproveita qualquer coisa para tentar atrair o público novamente, né? Nada contra os sindicatos, só estou te falando que posso estar errado, a Ariane me corrige, mas eu acho que o auxílio emergencial deve acabar em janeiro, fevereiro no máximo. Olhe lá, né? Não sei se vai Se a revogar isso gente daí. fosse olhar, já era para ele ter acabado, né? Nós tivemos uma prorrogação, era 3 meses, viraram 8 meses. Então, Exato. assim, já está muito extenso. E com relação a essa participação do sindicato, é uma possibilidade que ele tem de chegar perto novamente dos empregados. Então, se ele levanta essa bandeira, olha, a gente está lutando pela manutenção dos empregos, a gente está negociando com as empresas para que vocês não percam os empregos. É o papel do sindicato esse, na Sim. verdade. Né? Quando a gente vai estudar aí de onde nasceu, qual a importância do sindicato, é exatamente ter essa voz que o empregado sozinho não teria de negociação com o seu empregador. Então, o sindicato ele vai fazer essa voz em nome daquela categoria profissional. Agora, dizer que o sindicato vai lutar por aumento do benefício, não, nem está na alçada dele. Isso é outra Exatamente. coisa. Agora, o sindicato pode sim fazer esse meio de campo com as empresas daquela categoria. Né? Então, como que a gente consegue flexibilizar para manter? Como que a gente consegue fazer com que o empregado não tenha tanta perda? Vai fazer suspensão, mas dá para manter esse ou aquele benefício? Esse é o papel do sindicato, né? Fazer Então essa, tá essa bom. negociação. Desculpa só fazer esse adendo do sindicato, porque realmente, como a gente falou dos processos e tal, eu lembrei dessa cena que eu vi Não, aqui mas a gente hoje. vai falar de sindicato, Mas pode porque continuar, Ariane. eu acredito que algumas pessoas que estão aqui na live já devem ter ouvido. Circulou um áudio no WhatsApp essa semana falando sobre isso. Um sindicato já se manifestou a respeito do pagamento do 13º para quem teve suspensão e redução. Só que ainda foi uma manifestação não oficial, não saiu, a não ser que de ontem para hoje, né? Mas até ontem não tinha nada oficial sobre isso. Mas já tem sindicatos se organizando para que saia alguma coisa, alguma posição deles quanto ao 13º salário, pagar, não pagar, integral, como é que vai ser. Vamos ver. Capaz de inventar outra coisa aí, né, para Folha, pro RH aí ficar. Temos que acompanhar. Esse ano de 2020, tirando as fatalidades, a crise que a gente passou com a pandemia, mas eu acho que o RH, o departamento de Folha, teve muitas coisas agitadas, né? Foi o ano do RH, vamos dizer assim, né? Muito. Mas assim, Tiago, quem me conhece sabe que eu falo muito isso. Mar calmo não faz bom marinheiro. É Então, verdade. assim, se você tá no DP, muda muito a lei? Muda, mas já vai se acostumando. É assim mesmo. E a gente tem que criar esse hábito de se manter atualizado, de ler
e de estar ali, ó, aprendendo, é a adaptação, né? Essa pandemia, ela veio para falar assim, olha, ou você se adapta ou você tá fora. Porque eu vejo que daqui para frente, esse é o caminho, né? Já tem muito tempo que a gente não vive períodos de calmaria. As coisas, Verdade. elas são mesmo, é uma crise atrás da outra, né? É uma revolução tecnológica atrás da outra. Então, não dá mais para a gente ficar ali no conforto, achando que as coisas vão ficar mornas e mansas, Veio o né? Porque E-Social, não? veio o E-Social, o pessoal do DP falou, depois disso nada pode acontecer. Aí Aí vem pronto, a veio... pandemia. Não falem nada não, tá, gente? Não falem assim, depois da pandemia não vem mais nada. Não falem. Não, velho, tá bom. Eu acho que a gente já tá com o suficiente. Eu acho que o mar já tá agitado até demais. Vamos manter desse jeito, sem Não é? tsunami. Exatamente. Mas então vamos lá. Posso entrar aqui no assunto? Pode, fica à Então, vontade. Vamos décimo aproveitar esse terceiro? tempo aí. Vamos lá. Se tem muito. Então vamos lá, O pessoal. pessoal, se Vamos quiser falar fazer uma aqui. pergunta, fica à vontade. Aí Isso, pode fazer a pergunta aí também. Vamos falar aqui um pouquinho do 13º. Então vamos lá, pessoal. Quais são as duas grandes mudanças que a gente teve? Eu já falei: suspensão de contrato e redução de salário. Então vamos separar aqui em partes para a gente falar um depois do outro. Vamos começar falando da suspensão de contrato. Então, o que a medida provisória 936, depois convertida na Lei 14.020, trouxe? A possibilidade do contrato ser suspenso. Nessa modalidade de suspensão de contrato, o que a gente teve? O funcionário fica em casa, sem trabalhar, ele não recebe o salário que ele receberia se ele estivesse trabalhando, porém ele recebe o benefício emergencial lá do governo e, dependendo do porte da empresa, ele recebe uma ajuda compensatória de 30%. Só que o que é importante a gente frisar aqui? Na suspensão de contrato, não há prestação de serviço. A pessoa não presta nenhum tipo de serviço para aquela empresa. Ela não atende o telefone, ela não responde e-mail, ela não trabalha meia hora por dia. O contrato foi suspenso mesmo. Ela está em casa. Então aí a gente tem já, por definição, dentro do direito do trabalho, dentro da legislação trabalhista, uma característica que diferencia a suspensão da interrupção. Quando a gente tem a interrupção do contrato, o funcionário continua recebendo pela empresa, mas ele não está prestando serviço. Então, o que seria essa interrupção? Uma licença maternidade, ela não está trabalhando, mas ela está recebendo ali pela empresa, né? Mas a Previdência é quem paga, mas o contrato ali com a empresa está mantido. tá ativo, vamos dizer assim. Isso. As férias, a pessoa fica 30 dias em casa, mas ela está recebendo a remuneração. Atestado médico, até 15 dias, né? Então ele está em casa, mas ele está recebendo. Isso é interrupção. Já na suspensão, não trabalha, não recebe pela empresa. Então, nesse caso específico que a gente está falando, recebe por onde? Recebe do governo através do benefício emergencial. Tá? Então, é isso que a gente tem na suspensão. E aí, a dúvida, né, que paira agora quando a gente vai começar a calcular o 13º é: e os meses de suspensão? Conta o AVO ou perde o AVO do 13º? Verdade. Foi uma das perguntas que eu recebi aqui. E porque o trabalhador, ele quer saber quanto que vai cair, porque já aquele dinheiro não é um bônus, não vou usar isso, mas é aquela renda extra que ele vai poder fazer alguma coisa. Então, ele quer saber como que vai ser, o que eu vou ganhar, quem eu tenho que ir atrás, vou demorar, né? Exato. De quem é a culpa, né? De quem que é a culpa, quem eu tenho que brigar, ele já começa a sofrer por antecipação, né? Isso aí. Então, para a gente definir essa questão de quem tem direito, quem não tem, por que eu falei que o assunto era espinhoso? Pelo seguinte, pessoal, nem a lei, nem as medidas provisórias, nem os decretos, nem as portarias fizeram qualquer referência a avos de férias e 13º. Não tem nada. Não tem nada. Então, quando a gente não tem nada específico na lei nova, o que a gente faz? A gente busca na anterior.
A gente busca na antiga, na que ainda está em vigência. Então, não temos nada novo pelo coronavírus falando de férias e 13º diabo. Será que vem uma MP nova aí daqui a pouco? Pois é, pois é. Então, o que que a gente tem? A gente tem a lei original. E aí, quando a gente pega a lei original, eu vou falar aqui para vocês, pessoal, ó, a gente tem para o 13º a lei 4.090 de 62 e a gente tem o decreto 57.155. Então, nós temos essas duas legislações que falam do 13º. E as duas falam a mesma coisa. Para ter direito ao 13º, a pessoa precisa ter trabalhado no mínimo 15 dias dentro do mês. Entendi. A legislação, essas duas. A lei 4.090 e o decreto 57.155 falam isso. Mínimo de 15 dias dentro do mês. Então, se a gente pega a lei e a gente pega a definição de suspensão de contrato dentro do direito do trabalho, o contrato foi suspenso, não houve trabalho, tá? Tá recebendo, mas não é pela empresa. Ah, mas está recebendo 30% de ajuda compensatória. É indenizatório. Isso está escrito lá na Lei 14.020 e na MP 936. É indenizatório, não é remuneratório, não é remuneração. Então, não está recebendo da empresa, não está prestando serviço. Se ele não trabalhou 15 dias dentro do mês, ele não tem direito àquele avo. Então é o seguinte, a minha suspensão começou no dia 16. Eu trabalhei de 1º a 15, aquele avo do 13º eu tenho. Agora, vamos supor que eu tenha trabalhado então até o dia 15 de junho. Do dia 16 de junho até o dia 31 de dezembro, eu fiquei de suspensão. Eu vou receber o avo até junho. Então, eu vou ter 6 dozeavos de direito. Então, eu vou receber o meu 13º integral? Não, eu vou receber 6 dozeavos, porque foi o proporcional ao trabalhado. Então, isso está na legislação, é o que a gente tem. E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre esse assunto. Quando você me chamou para fazer a live, eu já estava trabalhando no meu informativo para os clientes. Mas eu tenho certeza disso. Você não foi chamada... Eu preciso me posicionar para os clientes. Daqui a pouco, né? Você porque, começa assim, com seus vídeos também, porque você tem o seu público aí, seus clientes. Exatamente, porque eles já estavam me perguntando, e quem me perguntava, eu já respondia. Mas eu falava, gente, eu não posso responder só para quem me pergunta. Eu preciso fazer um parecer oficial enquanto, né? Consultor e passar para os clientes. Então, eu já estava trabalhando e eu estava vendo sobre isso, né? E aí, o entendimento preponderante, Tiago, é exatamente esse. De que, se não houve trabalho, a gente vai aplicar literalmente a lei 4.090 e o decreto. Então, esses avos não teriam direito. Então, eu estava assistindo esse vídeo desse juiz do trabalho lá de Minas Gerais. E aí ele falou exatamente isso, que não há uma previsão de que se entenda o contrário pela lei ser muito clara no sentido de direito por 15 dias trabalhados no mês. A lei não deixou brecha, não tem um se for assim, se for assado, se tiver a condição tal. Não tem nenhum parágrafo, alíneas, não tem nada disso ali na lei. Tá muito claro. Então, eles entendem que esse vai ser o posicionamento da empresa, pagar, né, dos órgãos aí oficiais, de que se pague proporcional. Aí ele até respondeu uma pergunta assim, ele falou assim, mas aí o empregado vai sair prejudicado, não é justo. Aí ele falou bem assim, quando a gente analisa a justiça do ponto de vista do empregado, é muito diferente da gente analisar a lei. Então, se a lei está sendo cumprida ali de forma literal, de forma clara, se é justo ou não, depende. É justo para quem? Para o empregador também é justo pagar se não houve a prestação do trabalho? Porque quando a gente fala
do empregado é assim, tá, eu estou perdendo alguma coisa em tese, né? Então não é justo, né? Na verdade, o empregado dificilmente ele vai tentar entender esse contexto que você está passando aqui para gente. E aí Exatamente. o empregador tem esse papel de tentar deixar mais simples o processo de como passar para o funcionário, né? Porque a gente está falando de um público geral. Teoricamente, teve um monte de suspensão aí rolando, né? Então, teoricamente, você tem aquele pessoal que tem mais conhecimento e aquele funcionário que não tem mais conhecimento, e ele vai tratar isso como injustiça, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem essa questão. Então, pela aplicação da lei, a gente vai ter o 13º na suspensão proporcional. Aí uma pergunta que me fizeram também. Ah, Ariane, mas o governo vai pagar esses avos? Ele vai complementar? Não tem nada oficial nesse sentido. Então, pode ser que saia aí um novo decreto, alguma coisa, igual já saiu prorrogando o benefício emergencial, dizendo que vão pagar os avos proporcionais? Pode, mas também pode não sair. E se não sair, não quer dizer que é o empregador que tem que pagar aqueles avos, porque não houve prestação de serviço. E a gente tem que entender também, pessoal, que quando a gente teve essas alterações aí, essas possibilidades novas criadas em virtude da pandemia, isso foi para manutenção dos empregos. Então, realmente não foi para um lado só, ganhar ou perder. A gente teve os dois lados perdendo. Então, assim, as empresas perderam muito, tiveram que parar de trabalhar, fechar suas portas, o número de clientes caiu. Então, elas poderiam demitir? Sim, tanto que essa era uma possibilidade. A gente precisa lembrar que os acordos foram acordos. O empregado que se recusasse a fazer a suspensão e a redução... Calma aí, Ariane, deixa eu só te cortar. Tá ruim aí? Vocês estão ouvindo essa batida? Que eu acho que Tô estão quebrando o ouvindo. telhado. É. Vamos ver se continua. Eu tô tentando abafar aqui o som, mas não sei. Mas se estiver atrapalhando, você me fala que eu tenho que sair daqui e vou pra Dá Copa pra ali. seguir. Pode ir, perdão. Então, a gente teve essa questão do acordo. Então, se não foi aceito esse acordo, a empresa poderia optar por demitir aquele funcionário. Então, houve perda, sim, dos dois lados. E é a mesma coisa com relação ao 13º. Essa perda desses avos para quem teve a suspensão foi um ônus desse processo, né? Infelizmente. Então, a gente tem isso hoje muito claro na legislação dos 15 dias e a gente tem a incerteza com relação ao governo, né? Se ele vai se pronunciar, se ele vai conceder isso como esse complemento desses avos lá no auxílio emergencial, isso a gente realmente não tem como saber, só aguardando mesmo. Entendi. Isso a gente está falando da suspensão, né? Isso, da suspensão. Teve alguma pergunta aqui? Deixa eu olhar. Acho que não, pelo que eu estava vendo. Pessoal, não precisa ficar tímido não. Eu sei que tem muita gente com dúvida aí. Mônica, você que está aí na frente dos clientes aí, compartilha o que você anda ouvindo, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar no coração, tô vendo pouco coração aí. Vamos mandar coração aqui para a live aí para ajudar. Ó, a Rosa falou que me conhece no Atenas desde 2014. Faz tempo. A Ariane sempre tá aí. Inclusive, a Atenas estava lá no seu workshop. Eu não sei se foi assim que você chamou, do LGBT, né? Ah, sim. Foi um sucesso aí um curso também. de LGPD. Ó, pessoal, ficou muito bom, tá? Vou só deixar essa dica aí para vocês. Quanto à redução salarial de 70%. Ó, a gente falou da suspensão, acho que a Ariane vai entrar agora na redução também. Mas o pessoal aí, ó, quem teve 70%. A Bruna tá te mandando, ó. Interfere nos avos do 13º salário a redução de 70%. Todo mundo quer saber de 70%. Queremos. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente falou aqui da suspensão, tá? Então, temos aí uma legislação clara sobre isso, sobre os 15 dias trabalhados. Agora, deixa eu ver essa dúvida falei, aqui. a Mônica tá aqui. A Mônica nunca deixa. Ó,
A dúvida é que quando há afastamento por doença, por exemplo, o governo paga os avos de 13º do período do afastamento. Creio que seja a dúvida do governo não pagar do suspenso. Sim, é verdade. É uma analogia mesmo, Mônica. Porque quando a pessoa está afastada por doença, ela fica ali os avos, né, afastado, o governo paga, a Previdência paga esses avos durante o afastamento, né? Só que com o benefício emergencial, eles fizeram uma referência ao seguro-desemprego. Não foi uma referência ao afastamento por doença, por exemplo. Então, pode ser que eles apliquem isso mesmo. Não, é um auxílio, não é um benefício. É um auxílio que vai ser dado nesse momento, em que todo mundo está perdendo um pouco, e aí é só do salário mesmo. Tanto que não acompanha a remuneração, não faz média, é base do salário do seguro-desemprego. Então, assim, eles têm ali uma natureza diferente. Então, pode ser que por isso eles não apliquem essa questão de pagar também o 13º proporcional, tá? Do afastamento. Ó, chegou aí, o pessoal quer saber da redução, mas a maioria aqui está perguntando da redução. Então, vamos falar da redução. Pessoal, a redução, diferente da suspensão, a prestação de serviço. A prestação, independente, se foi 70%, ele está trabalhando 30% da jornada, né? Sim. Então, ali não houve suspensão de contrato. O contrato, ele continuou funcionando ali normalmente, tá? Durante esse período de redução. Aí, essa questão da suspensão, ela tem duas correntes de entendimento. Ó, só fazer um adendo, porque eu acho que ainda tem a ver com qual é a sua explicação passada. Tô perguntando se esses avos vão interferir nas férias também, no caso da suspensão, ó. A Fran tá perguntando aí. Então, é uma analogia, que seja das férias da mesma forma. Só que com férias também tem duas correntes de entendimento, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá, pessoal. Com relação à redução, existem aí duas correntes de entendimento mais fortes, tá? Com relação ao 13º, não tem. Se você for, pelo menos eu não encontrei. Quem eu encontrei, assim, de juiz do trabalho, auditor do trabalho e advogados trabalhistas, o entendimento do 13º estava único, assim, né? Estava pacificado. Agora, com relação à redução, eu encontrei dois entendimentos. E aí eu vou falar para vocês os dois, eu vou falar qual é a minha opinião, né? Qual que eu escolhi, digamos assim. Então, o que a gente tem? A gente tem a aplicação literal lá da Lei 4.020, que eu falei que é a lei do 13º. Quando a gente aplica literalmente o que está escrito lá na lei, fala o seguinte, que o 13º deve ser calculado com base no salário de dezembro. Então, vamos lá. Deixa eu acalmar aqui o coração de vocês para uma galera aqui. Se você teve redução até novembro, e a partir de dezembro para frente, a pessoa já está com a jornada restabelecida 100%, você não tem esse problema na sua vida. Vai ser 13º normal, tá? Sobre salário normal, todos os avos, se a pessoa não teve suspensão, foi só redução 6 meses lá no começo. Então, você não tem esse problema, tá? Você vai calcular o 13º normal, todos os avos. Agora, o problema aí das duas correntes está para quem tem a redução perdurando até dezembro. Porque lá na Lei 4.090, fala que o 13º vai ser calculado com base no salário de dezembro. Aí vem a questão, mas se o salário de dezembro está reduzido, eu vou pagar o 13º sobre o salário reduzido e não sobre o salário normal? Então, eu tenho um empregado que ganha R$2.000, fiz a redução de 50%, estou pagando para ele R$1.000 por mês. E ele está trabalhando a metade do tempo.
Fiz esse acordo até 31/12. E aí, vou pagar o 13º para ele de 1.000 ou de 2.000? Então, vamos lá. Se a gente aplica literalmente o que está lá, salário de dezembro, R$ 1.000. Porém, pessoal, a gente tem aí algumas questões que a gente precisa analisar. Pelo seguinte, quando a gente fala o salário de dezembro, remuneração de dezembro, a gente tem que entender que os R$ 1.000 não é o salário dele, não é a remuneração dele. Isso é temporário. Isso é provisório em virtude de uma pandemia mundial que trouxe uma chuva de leis para a gente. Verdade. Entendem isso? Então, a gente, independente se o percentual de redução foi de 70%, eu estou pagando para ele R$ 500 por mês. O 13º, ele deve ser calculado sobre o salário integral. Por quê? Exatamente por isso. Ah, mas o salário dele em dezembro está sendo pago de R$ 500. Não, não é o salário. Ali é o líquido. A proporção do que ele está trabalhando em virtude da pandemia. O salário dele continua sendo R$ 2.000. Tá? Você acha então a que gente isso... tem que ter cuidado com isso. Você acha que isso é muito interpretativo? Você acha que, na sua opinião, tá? Você acha que vai ter um empregador que ele vai calcular em cima dos 1.000? Ou se ele vai ter essa orientação correta, vamos dizer assim? Você acha que a gente vai ter muito divergência nesses cálculos aí? Você acha que o DP vai ter que refazer um monte de cálculo dos seus clientes? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Assim, graças a Deus, eu não atendo esses clientes que fazem isso. Porque os clientes que eu atendo, eles querem correr de problema. Então, assim, se eu estou expondo isso, eles vão falar, não, então vamos pagar o correto, né? Vamos pagar isso sobre o salário cheio. Mas, ficou claro infelizmente, a gente vê muito isso. Porque quando eu, por exemplo, quando eu dou curso, e aí as pessoas falam, nossa, Ariane, mas às vezes quando eu trabalho em escritório de contabilidade, nossa, mas eu tenho um empregador lá que se ele puder tirar a água da pessoa beber, ele vai tirar. Então, ele vai querer pagar sobre os R$ 500. Mas aí, eu acho que, assim, é da gente expor isso, sabe? Essa questão. Eu costumo falar muito isso, Thiago. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que arcar com as consequências. Sim, sim. Então, porque assim, não à toa que a gente teve esse aumento de demanda trabalhista. Será que se a gente tivesse tido uma análise ponderada, né? Será que se a gente tivesse exposto isso para o empregado, falando, olha, você está recebendo menos por isso, por isso, por isso, será que isso teria virado um processo trabalhista? Será que teria tido esse aumento tão grande? Né? Se a gente tivesse essa coisa da informação e não do, faz assim e pronto, assina e tchau. Não é por aí, então, né? Porque você falou bem da lei, a lei ficou bem clara. Eu acho que quem está aqui assistindo e quem vai assistir depois, isso ficou bem claro. O problema é como que o empregador vai tratar essa lei, porque eles podem tratar isso, é uma brecha, ou é uma lacuna, eu vou fingir que eu não interpretei desse jeito, porque aí vai muito da interpretação, né? Exatamente. Olha, eu estava conversando até com uma cliente e eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, olha, o normal da história, a gente tem que olhar os institutos lá da Fundação do Direito do Trabalho, né? Igual eu falei da interrupção e da suspensão. Quais são as definições do direito do trabalho para interrupção e suspensão? Então, se a gente for analisar, qual que é lá os primórdios do salário? É o salário diminuir ao longo dos anos? A gente tem isso na nossa legislação? Não. O normal é que o salário aumente no decorrer dos anos, mesmo que pouquinho. Então, por que eu vou usar uma lei literal ali em uma palavra, considerando algo que é totalmente atípico, que é a redução salarial? Sim, exatamente. Né? Então seria assim, muita apelação eu usar uma única palavra e dizer, não, tem que pagar sobre o salário que está agora e não sobre o salário do empregado. Galera do DP, já recomendo fazer um informativo, se você está aqui assistindo, dá essa orientação já agora, porque senão vocês já trabalham muito no 13º, não que durante o ano não é assim, senão vocês vão ter que reprocessar a folha. Vai gerar uma dinâmica, uma rotina isso a partir dos próximos dias.
Exatamente. Então, assim, é importante, pessoal, quem lida com cliente, né, que não é o seu, não é a sua empresa, você que é de escritório contábil, é sempre importante a gente deixar isso claro para eles, né? Principalmente quando a legislação não é clara. Olha, você pode fazer a sua interpretação, mas você tem que estar preparado para arcar com isso. E o arcar com isso, às vezes, é refazer, às vezes é pagar juros e multa, às vezes é uma demanda trabalhista, às vezes é uma denúncia para o Ministério do Trabalho e aí vem uma fiscalização por conta daquilo. Então, a gente sempre tem que expor para o cliente. A decisão é sempre dele, é sempre do empregador. Mas a gente precisa munir ele. Olha, é isso aqui que vai acontecer se você fizer dessa forma, e é isso que vai acontecer se você fizer dessa. Lembre-se que quem assume o risco é você. Verdade, Então, a gente verdade. precisa deixar isso claro, né? E quem ficou redução salarial recebe desse terceiro normal? Ó, a Rafa tá perguntando aí. Bom dia, Rafa. Ei, Rafa, então, quem ficou de redução salarial recebe 13º normal. Isso, foi esse o contexto que eu acabei de fazer aqui, né? Se foi redução, é sobre o salário normal. Uma outra analogia que a gente pode fazer é com relação às férias. Olha só, as férias e a suspensão ou redução, elas não podem ser simultâneas. Então, eu posso estar com o contrato suspenso ou reduzido em 70%. Se eu tenho que dar férias para aquele empregado, porque o período aquisitivo dele, concessivo dele vai vencer, eu não dou férias no contrato reduzido e nem dou férias no contrato suspenso. Eu encerro a suspensão ou a redução. Quando eu encerro, eu restabeleço o salário normal. E aí eu calculo as férias sobre o salário normal. Então, por que com o 13º seria diferente? Eu teria que Entendi. restabelecer, né, aquele salário. Exatamente. Ô, Nath, eu já ia fazer a sua pergunta, mas você falou aí que já respondeu. Se tiver alguma dúvida, já manda aí que a Ariane responde. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar aqui das Aqui, minhas ó, o outras perguntas. César tá falando, partiu produzir informativos aos funcionários. Isso, eu acho que Ó, o meu informativo vai ser enviado hoje, tá? Aí, ó, tá vendo? Faça igual a Eu vou, Ariane. eu vou deixar uma caixinha. Quem quiser o informativo, deixa o e-mail lá na minha caixinha que eu mando para vocês. Viu? Aí, ó, tá vendo? Já tem essa ajuda aí, eu acho que é essencial. Eu acho que a ação é a correta, fazer esse informativo agora. Até porque vai ter um monte de dúvidas. César é Recomenda a cliente, nossa. você vai receber, César, daqui a pouco. Viu, César? Fica tranquilo, fica sossegado que o seu já está garantido já. Tá, o dele tá. O que acontece é assim, compartilha essa live depois, vai estar lá no YouTube. Eu acho que a Ariane vai fazer alguma coisa também lá no Instagram dela. Fica à vontade aí. Eu acho que ainda vai ter muito sobre esse tema aí nas redes Muito. aí. Então, assim, pessoal, é só importante a gente deixar isso bem claro assim. Isso que eu trouxe aqui para vocês é o quê? É uma conversa a respeito do que a gente tem na legislação hoje, tá? Quem vai ver essa live daqui a pouco, hoje é dia 12 de novembro, né? 10 e pouco da manhã. Então, é o que a gente tem hoje. Pode ser que saia alguma coisa nova? Pode. E aí mude o que a Ariane falou? Sim, pode mudar tudo que eu falei. Porque se vir uma lei dizendo aqui, a empresa deverá pagar férias, 13º, sobre todo o período integral, desconsiderando qualquer suspensão, redução e blá, 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 blá. Pode sair? Pode. Aí o que a gente conversou aqui vai ficar de lado e aí a gente vai ter um posicionamento claro. Então, o que a gente fez foi isso daqui. A gente conversou sobre o que a gente tem na legislação. Então, para a gente comunicar aos clientes, a gente vai comunicar sobre o que tem hoje. E se mudar? Se mudar, a gente vai fazer uma nova análise e aí vai comunicar também os clientes. Olha, mudou. Você vai ter que fazer dessa forma. Então, a gente tem que ficar atento à legislação, se vai sair alguma coisa nova nesses dias, e também ao seu sindicato, para ver se ele já movimentou alguma coisa nesse sentido. Verdade, ó, a Márcia tá pedindo aqui seu Instagram, vai estar marcado no nosso post, mas a Ariane pode mandar aí também no comentário se ela Isso. conseguir. E a contadora Loren aqui tá falando sobre as férias, para de contar quanto funcionário está de suspensão, é isso?
Eu quero também, meu e-mail, Vitória, tá? Ah, mas eu não vou conseguir pegar o e-mail aqui, pessoal, porque eu acho que os comentários somem quando a gente Some, quando salva. publicar, some. É, ela vai, a Ariane vai Mas abrir lá no podem entrar Instagram lá no dela. meu Instagram e me mandar o e-mail por lá, porque aí eu Isso. consigo mandar para vocês. Porque aqui, quando a gente encerrar a live, os comentários vão sumir, tá? Aí deixa eu falar um pouquinho das férias. As férias não tá tão claro assim. Também tem dois entendimentos. Então, quando a gente vai para as férias, a gente tem o artigo 133 da CLT que fala quais são as causas em que o funcionário perde as férias, perde o direito ali. E dentro desse artigo 133, não traz nada para a gente interpretar sobre a suspensão. Tem lá que fala ficar com o contrato suspenso por mais de 30 dias sem percepção de salário. Até tem isso lá. Só que não é essa suspensão que a gente está falando da lei. E a gente tem também esse entendimento de que quando suspende, o contrato fica ali, ó, paralisado. Então, eu tinha um contrato de trabalho que vinha caminhando aqui. Suspendi, ó, ele parou aqui na minha linha do tempo. Nesse período aqui, ele está suspenso, ele não conta para nada. E aí, ele volta aqui. Esse lapso aqui, ele não conta. Então, ele não contaria para férias também. Então, esse é um entendimento de que as férias ficariam proporcionais e voltaria a contar quando a pessoa voltasse da suspensão. Porém, se vocês pesquisarem sobre esse assunto, tem pessoas que dizem que não pode mexer nas férias. Então, realmente, essa questão da decisão, tá? De cada um verificar aí como é que vai ficar. Mas se a empresa optar ali por suspender esse período nas férias também, ela não está errada, porque ela está aplicando um entendimento que a gente tem sobre a suspensão do contrato, tá? Então, é aquilo, a gente não tem nada expresso, vai aplicar aí mesmo essa questão do entendimento. Tá bom. O Alves entrou aí e falou, pediu pra gente dar um resumo aí, que ele acabou de chegar. Ih, foi Bom, tanta a live, coisa. Vai ficar a gravada, live, não vai, a Thiago? live vai ficar gravada lá, tá? Pra você assistir depois, mas a Ariane também preparou um informativo sobre falar um pouco sobre essa redução de jornada de 13º. Entra no Instagram dela, ela mandou aí nos comentários. Também vai estar lá marcado no nosso post depois da live. E aí ela vai mandar um informativo, vai compartilhar o informativo que ela fez para os clientes dela com todo o público que está aqui e os demais que vão ver o post, a publicação dela no Instagram. Tem mais alguém que quer perguntar? Ariane, eu não sei se a gente já pode caminhar para o encerramento ou se tem mais algum detalhe aí de anotação que você queira compartilhar com o nosso Não, público. falamos. Falei até das férias que não estava no escopo. Deu Exatamente, para falamos um passar o pouco de tudo. conteúdo. Até que foi bem, fluiu bem, assim, acho que Fluiu. foi bem bacana. É um assunto que também todo mundo quer saber, tá chamando muita atenção, igual a gente falou no começo. Quem não conhece Atenas ainda, não sei se todo mundo aqui é cliente Atenas ou conhece o nosso produto, vai conhecer, a gente tem muita novidade bacana. A Ariane é uma cliente Atenas, é uma parceira Atenas, tá? Então estou fazendo o convite aí para conhecer sem compromisso, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Gente, tem mais pergunta? Vamos mandar um coração. Quem gostou, manda um joinha aí para agradecer a Ariane. O coração não parou aí. Mônica, obrigado. A Mônica sempre tá aí. A Meire também tá aí. A Meire tá com um curso bacana hoje também. Ó, eu sou das... A Bianca. A Bianca tá aí também. Esse pessoal aí que sempre tava nas lives comigo aí. Érica. Ei, Érica. Mary. Mônica. Pessoal, obrigada. Contadora Loren. Ó, na sua opinião, se descontar os avos do 10º e entrar na justiça, quais são as chances da empresa perder? Olha, isso daí vai colocar. Então, do 13º para suspensão, Mônica, se for para suspensão, depende muito do juiz que está analisando, né? De qual lado que ele tem uma tendência maior. Mas se for para suspensão, eu entendo que o risco dela é pequeno. Agora, na redução,
Eu entendo que é enorme o risco. Bianca, eu vou voltar às lives com uma potência um pouco reduzida aí, que a gente está focando na expansão de algumas coisas, principalmente estou focado aqui em São Paulo. E aí live leva um tempo de preparar o material para trazer para vocês, achar um convidado bacana. Nayara, mas a gente vai voltar assim o ano que vem e a gente vai estar com mais potência nisso. Nayara, legal que você está aqui, viu? Obrigado, ainda bem que você gostou. Todo mundo que está aí, muito obrigado aí. A Ariane, você é maravilhosa, aí o pessoal da Atenas aí, Ah, amém. obrigada, obrigada. Pessoal, muito obrigada, viu, pela participação. E a gente volta a se falar aí quando tiver mais Falta se novidades. falar. Ariane, queria encerrar, tá? Queria te agradecer aqui novamente pela parceria que você tem com a Atenas, em nome da Atenas, do Romeu, da Sandra, de todo esse pessoal que você é próximo, até do meu nome mesmo, porque você sempre é solícita no que eu peço, sempre me responde, sempre está me ajudando nos projetos, tá? Acompanho você, adoro sua família, você tá de parabéns, que Deus continue abençoando, seus filhos são muito tops, cada post da sua família eu fico muito contente quando eu vejo, né? Hoje a gente não teve a participação da sua filhinha aqui, né? Na nossa primeira live, sua filhinha Tá estava aqui, vendo? Eu tava apagando a luz. apagando a luz. Hoje só teve uns barulhos aqui na obra, mas tá tudo certo. Hoje eu tô sozinha. Mas Bom, queria que você... obrigada, Thiago. Eu fico muito feliz. Saiba que pode contar comigo sempre. Você, todo mundo aí do Atenas. Sabe que a gente continua Atenas, né? Depois que sai. Então É podem verdade. contar comigo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aí pela parceria. E a todo mundo que assistiu também. Obrigada. Então, um ótimo dia para todo mundo. Vai lá no Instagram da Ariane, ou pode ir no da Atenas que eu mando para a Ariane, se for o caso. Manda o e-mail que ela vai compartilhar o informativo. E queria agradecer todo mundo aí mesmo que esteve presente até do começo ao fim da live, tá bom? Ariane, muito obrigado, tá? Um ótimo dia aí. E Eu que até a próxima, se agradeço. Deus Ótimo quiser. dia, pessoal. Tchau. Tchau.